Oi, pessoal, quero dar boas-vindas a vocês que estão fazendo o curso prático de elaboração de artigo científico. Vocês já devem perceber que no Classroom nós temos 6 encontros, 6 semanas de organização do material. E aí, cada semana, ele está proposto para vocês elaborarem uma parte do material de vocês, que é justamente o artigo. Então, essas boas-vindas é para apresentar como é que vai ser o nosso trabalho e para a gente organizar essas entregas. Na primeira semana, nós iremos organizar a escolha do tema, que deve estar alinhada ao seu interesse, mas observe as 3 áreas que estão disponíveis para vocês elaborarem o artigo, o objetivo principal, que aí o objetivo a gente vai ter que identificar os verbos, se você vai analisar, se identificar, compreender, investigar e fazer um levantamento inicial da sua literatura científica. É muito importante você conhecer como é que vai ser o tema e se esse tema tem realmente profundidade, se é conhecido, se já é organizado, se já tem material, se os autores já são reorganizados dentro da literatura, se essa literatura tem algum avanço, se tem alguma coisa de lacuna que a gente deve identificar. Então, essa primeira semana é justamente para a gente identificar qual é o trabalho que vocês vão desenvolver e aí vocês vão colocar anexados sempre no Classroom todo o material que vocês vão desenvolver. Por quê? Porque todos os meus comentários vão ser em cima do seu documento que está anexado. Então, se vocês colocarem o documento em PDF, não tem como fazer comentários. Se vocês colocarem no meu e-mail, vai ficar mais difícil eu ir atrás para identificar se foi entregue ou não a cada semana. Então, eu peço que vocês organizem o material, façam o upload em cada semana para eu tecer quais são os comentários para melhorar o seu artigo. E aí, uma outra observação, que o formato é docx ou docs. Então, o formato que vocês vão colocar em upload no Classroom são formatos que eu consiga acessar, que eu consiga colocar esses comentários. Então, na semana 2, o que é que a gente vai observar? Qual é a questão central do seu estudo? Qual é o problema que deve ser organizado? Qual é a pergunta? Qual é a reflexão argumentativa em relação à situação, fenômeno e a lacuna que vocês conseguiram identificar na semana 1? Então, na semana 2, o que é que vocês vão organizar? O que é que vocês vão entregar? Uma resposta ao problema, à lacuna, com base em seus conhecimentos prévios e com base em evidências da literatura ou de observações iniciais. De novo, o que é que a gente vai precisar fazer? Uma leitura em relação ao material. Na semana 3, nós iremos organizar e vocês vão me entregar quais são os objetivos propostos. E aí também deve apresentar, em relação a esses objetivos, qual é a metodologia que vocês vão apoiar esses objetivos, que aí a gente faz uma malha de, de, de ferramentas e uma malha teórica em relação ao que vocês estão propondo, qual a literatura fornece que a metodologia vai observar. Então, é muito bom a gente trabalhar de forma clara, perseguindo esse caminho em relação à investigação, tendo coerência com o objetivo e com a metodologia, com os objetivos específicos e com a metodologia. A metodologia, vocês vão escolher se vai ser quali, se vai ser quanti, ou se vai ser um encaminhamento dos dois, que é uma metodologia mista. Então, nesse caso, quando vocês organizarem a metodologia, observem quem vai ser a sua amostra ou corpus, quais são os questionários, se vai ser entrevista, se vai ser formulário, se vai ser uma observação em loco, se vai ser uma análise documental, como é que vai ser essa organização dessa coleta desse material, desse acesso a esse material, como a gente vai fazer esse entrelaçamento entre essas observações, se for na pesquisa quanti, se eu vou utilizar o R, ou se eu vou utilizar o SPSS, como é que a gente vai fazer essa descrição metodológica para apoiar melhor os nossos interesses que estão lá demonstrados nos objetivos geral e nos objetivos específicos.
Na quarta semana, o que é que vocês vão articular? Primeira coisa, colocar as informações coletadas das etapas anteriores. Então, na quarta semana, a gente vai observar o referencial teórico, quais são os achados e as implicações de uma forma organizada para contextualizar e para colocar qual é a problemática que a gente vai investigar. Na problemática, a gente deve observar quais são os dados. Se a gente tem um informativo bruto em relação a essa incoerência ou a essa lacuna que a gente tem na pesquisa. Incoerência é quando a gente trabalha de forma empírica, achando o que é que tem de relevante na sociedade, ou o que tem de problema na sociedade, para que a gente consiga sistematizar uma pergunta que essa pergunta seja respondida de forma articulada. Já na quinta semana, o que é que vocês vão entregar? A articulação, se a gente conseguir chegar com os resultados. Então, na quinta semana, a gente vai observar como a gente pode reorganizar a entrega desses resultados. Então, se eu tiver, por exemplo, um dado bruto, como é que eu vou analisá-lo de forma a tornar ele mais respeitado, a articular com relação ao meu construto teórico, ao meu fenômeno e à minha investigação empírica. Então, nessa quinta semana, a gente vai fazer uma discussão de quais são as contribuições da pesquisa, qual é a originalidade, qual é o marco teórico que tem na sua pesquisa, qual foi o avanço teórico, se foi um avanço empírico, se foi uma identificação da lacuna, como é que foi isso, se a gente não conseguiu observar, por exemplo, o construtor em relação a um fenômeno, a um contexto que a gente está observando. Então, nessa quinta semana, a gente também vai abordar quais são as limitações da sua pesquisa. Então, se foi em relação a encontrar a amostra, se foi encontrar o material, se foi o tempo disponível para fazer esse apanhado de informações. Então, a gente vai identificar o que limitou, o que não permitiu você desenvolver sua pesquisa de uma forma completa. Na sexta e última semana, o que é que a gente vai identificar? Quais são os termos essenciais que a gente vai abordar no estudo? Nessa semana, a gente também vai identificar de forma clara as palavras ou expressões para a gente colocar no corpo do artigo, depois do resumo, as palavras-chave. Como é que se faz um resumo? Como é que a gente vai estabelecer um título que seja claro, objetivo, mas ao mesmo tempo que seja atrativo? Então, que seja capaz de sintetizar todo o conteúdo, mas que tenha esse contato mais direto com o público pela capacidade de despertar interesse. Então, nesse caso, na sexta semana, a gente também vai falar um pouquinho de quais são os periódicos que a gente pode fazer a submissão e analisar quais são os fatores que a gente deve observar, qualis, MB, B, que para quem não sabe, a gente também vai falar sobre isso, que fique mais tranquila essa publicação, porque, de novo, publicação é complicado, vocês vão ver que tem vários meandros em relação a isso. Então, quanto mais relevante, quanto mais o material seja com qualidade, seja com base numa revista que a gente escolher com relação, por exemplo, eu vou colocar o meu artigo numa revista que é o inglês americano, então eu tenho que verificar anteriormente para que não coloque um inglês que seja britânico. Então, nesse caso, o que é que a gente deve observar? Como a revista se apresenta? Quais são as formas de argumentação? Como é redigido o resumo? Como é redigido o próprio artigo? Então, a escolha correta da revista também vai aumentar a chance de aceitação do seu artigo. No Classroom, vocês vão ver também que tem uma sequência de materiais que são livros que vocês podem utilizar para desenvolver melhor a sua metodologia. Então, esses livros são os mais recomendados ou são os clássicos para que você desenvolva uma metodologia baseado e organizado de forma sistemática. O que é que significa isso? Eu tenho o primeiro passo é feito dessa forma, o segundo passo é dessa forma, o terceiro passo é dessa forma, e aí a gente vai utilizar
esses dados para observar esse fenômeno. Então, dentro dessa sequência de passos, qualquer outro pesquisador vai poder fazer da mesma forma, não necessariamente vai achar os mesmos resultados, mas a sua pesquisa, ela tem organização e assim ela tem a sistematização passo a passo de desenvolver. Então, espero que vocês gostem dessa oficina. É a primeira vez que eu estou realizando isso. Então, se vocês tiverem dificuldade, me informem por e-mail, por mensagem no direct lá no Instagram. E a gente vai se vendo em outros encontros.